Agora a gente está aqui no stand da Aviagen, no Simpósio Brasil Sul de Avicultura. A gente veio conversar com o Felipe Kreutz. Ele é especialista em incubação na Aviagen. Ele fez uma apresentação, manejo da incubação e sua influência na qualidade de pintinhos na primeira semana. E a gente veio conversar um pouquinho com o Felipe. Felipe, obrigada pelo seu tempo mais uma vez, Obrigado, tá? é isso. Felipe, a gente queria entender um pouquinho da sua apresentação, como que essa qualidade é influenciada por fatores visuais, como vitalidade, hidratação e a ausência de deformidades, como que isso impacta no sistema produtivo? Muito legal, muito legal. Nós, dentro da parte de incubação, nós tentamos trabalhar da melhor maneira possível, junto com os requisitos de incubação necessários, que a gente fala que a temperatura, umidade, viragem, né, e ventilação são os pontos ideais para isso. Quando a gente trabalha dessa forma adequadamente, a gente vê pintinhos com mais qualidade. E esses pontos visuais são extremamente importantes para a gente entender o que a gente fez do processo anterior, o que a gente fez durante o desenvolvimento embrionário. Se eles estão em boa atividade, se eles têm alguma deformidade de umbigo, né? O abdômen dilatado, que não absorveu a gema, se eles têm alguma deficiência ou alguma mudança na coloração da penugem. Então, tudo isso é importante para quê? Porque visualmente a gente consiga entender, né? Ou melhor, a gente consiga voltar para trás, dar um passinho para trás e ver o que a gente errou durante o processo de incubação, o que faltou durante esse processo. E esses detalhes, Felipe, os produtores conseguem, no dia a dia, com a sua equipe de campo, com os trabalhadores, conseguem esse treinamento, identificar esses aspectos, Felipe? Perfeito. Com os treinamentos a gente consegue. Precisamos dar mais suporte para isso a eles, para que eles nos deem esse feedback, tá? Porque é muito importante isso aí. Muitas vezes dentro da parte de incubação nós temos lá milhares de pintinhos, né? Tem 100 mil, 200, 500 mil pintinhos dentro de uma planta de incubação. É difícil a gente olhar para todos e dizer se as coisas estão adequadas ou não. Então, eles nos dando esse feedback, a gente vai conseguir entender, olha, veio muito pintinho com problemas de umbigo, veio muito pintinho aqui que não estava com a penugem adequada, né? Então, tudo isso é muito importante nós do incubatório recebermos essas análises, essas quantidades, esses percentuais, para a gente entender qual foi o ponto que a gente precisa melhorar, né? Não vou dizer erro, né? A gente tem sempre pontos ou características que a gente precisa trabalhar melhor. É uma constante evolução, né? E eu acho que com esse Sempre. aspecto, Felipe, é uma troca também, vindo com umas respostas dos parceiros da Aviagen, né? Acaba tendo uma troca muito produtiva, né? Com certeza, isso é extremamente importante para todos, né? Eu digo assim, é um jogo de ganha-ganha. Todo mundo está ganhando nisso aqui. Dando esse retorno, nós conseguimos melhoramos o processo também para a questão nas reprodutoras, né? Então, tudo isso fica fácil de a gente chegar ao melhor produto e ao melhor desempenho desse frango. Legal, Felipe. Avançando um pouquinho, como que os indicadores como mortalidade na primeira semana e desempenho zootécnico são fundamentais para esses ajustes finos de manejo, Felipe? Legal, você está indo em pontos bastante específicos assim, né? Então, quando a gente vê isso, essa questão do desempenho, dessa questão da mortalidade, né? Eu vou te dizer que são muito poucos produtores ou poucos retornos que a gente tem desses dados. E isso seria de grande valia para nós se nós tivermos esses dados, porque a gente pode entender quais processos a gente precisa melhorar dentro da nossa planta. Quais detalhes que a gente tem que avaliar dentro desse contexto, né? Então eu vejo assim, conseguindo esse retorno, podemos melhorar. Não tendo esse retorno, a gente vai estar sempre fazendo as coisas daquele mesmo jeito. Tá? Então, precisamos nos unir aí. Incubação, produção, incubação, parte de reprodução. Perfeito, Felipe. Agora, avançando em outro tema, como que deve ser o manejo correto, Felipe, dos ovos? Desde a coleta até a incubação. Ela preserva essa viabilidade embrionária? Exato. Essa viabilidade embrionária, ela é
ela é importante para que a gente consiga fazer o início do processo de incubação dentro de uma condição adequada, com uma quantidade de células necessárias para esse desenvolvimento. E desde o processo de coleta, a gente tem que ter todos os cuidados com temperatura, com a desinfecção dos ovos, né? O transporte desses ovos adequadamente para o incubatório. Eu vejo assim uma coisa que parece tão simples, né? Nossa, vamos transportar o ovo. Mas a gente tem que pensar lá dentro que não é só um ovo, a gente está transportando células, a gente está transportando vida lá dentro. Então, qualquer detalhe, qualquer estradas ruins, vamos lá, buracos, com Até alguns defeitos. a casca do ovo, como você disse, né, é importante até para a respiração, que tem uma vida lá dentro, né? Exatamente, exatamente. E é isso que a gente quer preservar. Então, o treinamento com as pessoas qualificadas, com motoristas, por exemplo, é fundamental para a gente chegar até o incubatório e manter essa viabilidade até iniciar o processo de incubação. Claro, dentro do processo de incubação a gente tem uma sala específica que já é muito mais controlada, com temperatura, com umidade, né? E a gente sabe o tempo que a gente pode manter dentro dessa sala, que a gente não tenha problemas futuros para reduzir essa viabilidade do embrião. Perfeito. Felipe, agora eu queria falar com você, como que deve ser o trabalho de seleção dos ovos de forma homogênea para a incubação? Controle preciso de temperatura, umidade, a viragem, a ventilação, para garantir a qualidade e as melhores taxas na eclosão. Como é que deve ser esses detalhes? Perfeito, perfeito. Hoje a gente já tem um plano muito bem controlado, né, dentro do nosso processo de incubação. Então a gente tem pessoas específicas que fazem a avaliação desses ovos na chegada, para entender se esse ovo está dentro das conformidades ideais que a gente quer, se tem uma quantidade maior, um percentual mais de trincado, a gente tem que avaliar qual o problema que aconteceu durante isso, se foi no transporte, se há algum processo de desregular ninhos, né? Pensando em ninho automático, né? Enfim, várias coisas assim. Mas a gente faz essa avaliação dos ovos, a gente deixa os ovos mais íntegros possível, tenta dar esse feedback para a granja, que a gente consiga essa melhor qualidade dos ovos aqui. E claro, a partir disso aí, processo de incubação, a gente mantém as viragens dentro do ângulo ideal, tá? Existe um ângulo entre 38 a 42 que a gente julga que é perfeito para o processo de incubação, onde eu vou conseguir fazer com que esse embrião se desenvolva melhor lá dentro, ou enfim, que eu tenha um processo de respiração, né, desse embrião enquanto ele está dentro do ovo, né? Que aí é claro, olhando ali eu faço uma junção dessa membrana do córeo e do alantoide, onde ele vai criar mais essa rede vascular e onde eu vou ter mais possibilidade de captar oxigênio no momento em que ele precisar, que é no final do processo de incubação. Legal. Então, assim, são detalhes que a gente precisa entender para que a gente consiga manter essa qualidade superior. E tem um detalhe interessante que me chamou muita atenção também, Felipe, na sua palestra, foi quando você falou sobre a temperatura. Às vezes a temperatura externa está uma, do entorno da máquina está outra, mas você destacou, mas e lá dentro do ovo, como que está lá? Exato. Então fala um pouquinho sobre essa importância, Felipe, da questão da temperatura interna, porque temperatura, a gente imagina, às vezes a gente é leigo, a gente imagina que avalia a temperatura 38 graus, ok, mas não é bem assim, né? Exato, exato. Não, exatamente, eu fiz questão de frisar essas diferenças entre as temperaturas, né? É muito fácil a gente falar de temperatura, cada um tem um processo, tem um entendimento, cada um entende de uma forma, né? E a gente vê assim, eu tentei separar, colocar essas visões diferentes, né? 3 visões diferentes de temperatura, pensando a temperatura do ar, que é a temperatura da máquina, pensando a temperatura do próprio embrião ali, da casca do ovo, né? Que a gente chama, e o quanto de calor ele gera, a temperatura, a geração de calor metabólico que ele tem. Então eu acho que isso são coisas totalmente diferentes e a gente tem que equilibrar tudo isso. Não olhar apenas um sistema e a gente dizer, não, a temperatura está boa, né? Essas variações que você comentou, eu tenho externo ao incubatório uma questão de um inverno, por exemplo. Eu vou ter temperaturas talvez abaixo de zero. Eu vou ter umidades muito altas. E como essa temperatura e essa umidade está entrando para o incubatório
e atingindo aqueles ovos que estão dentro da máquina. Então, se eu não preparar esse ar adequado, o embrião vai sofrer um pouquinho mais, né? E é isso que acontece quando a gente não tem, hoje, incubatórios de alto padrão, vamos dizer, incubatórios de máquina de estágio único, que são incubatórios muito mais antigos. Então, a gente tem essa dificuldade para conseguir manter adequadamente o embrião no seu conforto térmico. Legal. Felipe, agora eu queria falar um pouquinho sobre novas tecnologias e como que elas têm influenciado nesse trabalho. E também uma pergunta, a inteligência artificial já chegou nesse trabalho contigo? Sim, posso falar que a inteligência artificial já está aí, tá? A gente tem visto aí, algumas empresas devem estar lançando ainda esse ano, né? Algumas máquinas, tá? Algumas incubadoras que elas vão trabalhar com todos esses processos de incubação. Ela vai estar avaliando temperatura, umidade, CO2, oxigênio, e ela vai entender, opa, neste momento do embrião eu preciso trabalhar com essa temperatura ou com essa umidade. E automaticamente ela já vai fazer essa movimentação dos parâmetros da parte de incubação para que se adeque àquele ovo que está lá dentro, aquele pintinho que está lá dentro, né? Então a gente já vê isso aí. Outro ponto que eu posso falar da inteligência artificial aqui é a questão da sexagem na asa, né? A gente tem visto aí uma demanda muito grande, uma falta de pessoas, né, hoje para fazer esses processos, para fazer isso. Então essa automação que está vindo, ela vem com um olhar de inteligência artificial. Ela está tirando foto da asa em tempo real e automaticamente ela já tem ali uma definição, se isso é macho, se isso é fêmea, e já vai separando, sem precisar da pessoa, sem precisar do ser humano para estar fazendo essas avaliações. Então isso vai ajudar muito nesse processo e a gente vai conseguir ter mais qualidade durante isso aí. Pela rapidez, né? Muito mais pela rapidez a gente consegue fazer essas avaliações. Então já está aí. Posso dizer, e vai, com certeza, nesses próximos anos, vai aumentar muito mais. Tá? Pode ter certeza. Perfeito, Felipe. Felipe, eu queria falar um pouquinho sobre os sistemas de eclosão sincronizada. Eles reduzem os estresses dos pintinhos? Eles podem favorecer melhor desempenho na fase inicial de produção? Conta pra gente esse processo. Exato, não, é muito boa essa pergunta. A gente existe alguns sistemas, já é trabalhado dentro dos próprios nascedores isso, né? Um sistema que ele controlam esse nascimento do embrião. Então, pela movimentação do embrião dentro do ovo, esse equipamento já identifica que ele tem algum movimento lá dentro e ele faz estímulos diferentes para que a gente consiga fazer estímulos de CO2 principalmente, temperatura, umidade, CO2, para que a gente consiga reduzir aquela janela de nascimento que eu falei, né? E a gente reduzindo essa janela, a gente tem pintinhos de melhor qualidade, não tem uma variação muito grande daquele rendimento, né? Muito amplo ou muito curto, né? Então é muito importante a gente usufruir dessa tecnologia que a gente tem e a gente conseguir realmente melhorar essa qualidade de pintinho, né? Não é todo o processo, é todo o processo de incubação, mas aqui a gente foca mais nessa qualidade. Perfeito. Felipe, então, resumindo um pouco, né, a qualidade do pintinho de um dia ele é resultado de uma cadeia de processos interligados, desde o manejo das matrizes até o transporte para a granja. É mais ou menos por aí, né? Exatamente isso. Então, a gente não trabalha sozinho, não existe só a área de incubação, não existe só a área de reprodutoras, não existe só a área de desempenho no frango, né? Se a gente não trabalhar em conjunto e não tiver toda essa visão da nutrição, da ambiência, da sanidade, desde o início do processo, não vai adiantar nada nós fazermos o melhor trabalho na incubação, fazer o melhor trabalho nessa parte de corte, né? A gente precisa realmente que a gente crie essa rede, tenha tudo isso dentro de um complexo e a gente consiga traduzir isso aí no melhor pintinho, no melhor frango, na melhor qualidade aí para todos nós. Muito bom. Felipe, mais uma vez, muito obrigada pelo seu tempo de nos receber aqui no estande da Viagem, no Simpósio Brasil Sul de Avicultura. Pessoal, acompanhe novas entrevistas.